Se você teve coragem de vir aqui maquiada e com pintura nas unhas e com outro desejo, é a última reunião. O ministério que se mexe. Glória a Deus, Santo Deus. E vai reclamar para quem você quiser. Glória a Deus, Santo Deus. Nós estamos aqui na doutrina. A beleza está nela, não na pintura. Santo Deus. E a beleza está nas irmãs. Glória a Deus te Deus. fez. Glória a Deus. Se Deus te fez simpática, você já é. Se Deus te fez feia, não é a pintura que vai melhorar. A verdade é. As irmãs estão aceitando essa doutrina? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês aceitam a doutrina? Glória a Deus. Quem aceitar, Glória você a vai Deus. prosperar. Quem não aceitar, vai entrar um espírito na tua vida e você vai sair da onde está. Qual é a maior força de Deus Glória a Jesus. ou do adversário? A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai falar aqui sobre a fala do Hildebrando que tá circulando por aí, né? Sobre maquiagem. Olha, eu tô até dando risada, irmão, porque recentemente teve aquele problema que ele falou com o irmão de cor, né? O irmão negro lá durante o culto. Quando a gente pega, assim, a fala dele no meio de um povo, assim, na casa, um povo pequeno, a gente até entende, né, que talvez tá numa brincadeira. Agora, dentro da igreja, é complicado, né? Eu acho, assim, que tem alguns cortes ali. Não sei se cada vez que ele falou alguma coisa que cortou, ele tava falando sobre o mesmo assunto. Então, é uma coisa muito delicada você falar com aqueles cortes que tá tendo aí nesse vídeo, né? Mas, isoladamente, se você for olhar, ele fala que se Deus te fez simpática, ou seja, ele não quis falar se fez bonita, né? Às vezes a esposa dele tá assistindo o culto ali, então... mas não tinha nada a ver, né, irmão? Falar, se Deus te fez bonita, ele falou, se Deus te fez simpática, você já é. Se Deus te fez feia, não é a pintura que vai melhorar. Olha só. Então, tá aí, né? Isso depende do maquiador, é claro, e de quem se maqueia, né? Eu, particularmente, tem maquiagem que eu falo pra minha esposa, olha, ficou forte, ou... eu não gosto muito assim, né? Ela pergunta, então eu respondo. Se não perguntar também, eu não fico ali. Mas, geralmente, tem aquelas maquiagens que vai num casamento. Às vezes a moça é bonita, né? E aí coloca aquela maquiagem toda lá. Fica aquele padrão meio parecido uma com a outra. É um padrão maquiado. As mulheres gostam de ver aquela maquiagem. Mas, às vezes, a beleza natural, ela é ofuscada, né? Isso é verdade. Isso não tem como a gente fugir. E tem maquiador, pessoas que faz a maquiagem que fica bom. Complementa aquela beleza. Mas daí ele falou isso aí, que não adianta, se tá feio, pode pagar o melhor maquiador que não vai adiantar. Mas é uma coisa que não dá pra ficar falando no culto, né? Existe a vaidade que o pregador deve falar, que é aquela vaidade exacerbada, que a mulher, ela começa até, a maquiagem não é suficiente, faz um botox ali, preenche aqui, vai ali, né? Tem até atriz aí tirando tudo aquilo porque já virou uma bagunça e depois de mais velho vai ficar pior. Começa cedo, estragar o rosto, né, com tudo quanto é tipo de plástico. Então a vaidade, ela vai fazendo com que a pessoa é destruído e consumido por ela. Isso que acontece muitas das vezes, né, irmão? Agora, isso é o que o pregador consegue falar. Agora ele nesse modo antigo aí, que o pessoal tá até comparando com as pregações, tá vendo como que antigamente era assim e ainda existe, né? Então é mais difícil, né? Colaborar numa igreja para o crescimento espiritual saudável, você vir com essa forma de expressão. Vamos levar em consideração a idade do irmão, é o que está acontecendo com o irmão Paulinho, né? E os tempos mudaram. Aí alguém fala, não, mas a doutrina é a mesma. Bom, essas coisas aí, irmãos, a Bíblia fala sobre vaidade. Quando entra vaidade, entra aquele... até o vício por plásticas, por várias coisas. E aí, é difícil você definir isso. Hoje a gente vê esposas de cooperadores, de ancião, passando uma maquiagem leve, fazendo sobrancelha, coisa que nunca fizeram antes. Colocando cílios, algumas irmãs aí colocam cílios, né? Mas, tudo bem, irmão. Alguns vai dizer que ainda tem que ser cobrado assim isso, e outros não, né? Mas a gente tem aqui uma pregação do irmão Wagner, do Faina. Esse irmão aí, ele vai falar para vocês nessa pregação sobre esse mesmo assunto, né? Praticamente o mesmo assunto, eu quero dizer, porque ele vai falar sobre
aqueles créditos que as pessoas acham que estão tendo com Deus, com algumas coisas que elas deixam de fazer. E eu achei interessante que essa pregação é de sábado agora, né, do Wagner do Faina, e ali numa cidade aí, ali da região de Curitiba, de Paraná, né, eu acho que é o Sol Nascente, eu não sei, eu vou colocar aqui porque eu não tô lembrando para falar para vocês. E no final aí esse irmão ainda fala assim, o Delbrando, ó, aceita a doutrina, quem aceita, você vai prosperar, né? Quem não aceita, vai entrar um espírito na sua vida. Isso aqui não pode falar, né, irmão? Sobre entrar um espírito ou decretar algo mal na vida de alguém. O pregador não pode falar isso, definir essas coisas na vida do outro. Mas eu não sei se ele estava falando da mesma situação e sobre o que ele estava falando, porque existe um corte ali, como eu falei para vocês. Mas fica aí com a pregação, vou colocar ela aqui e depois eu vou colocar ela inteira no canal do YouTube para vocês compartilhar. Tem gente que não gosta nem de me ver comentando aqui, que acha que eu sou aquele crítico lá e aí não quer ver eu comentando antes da pregação. Então eu vou deixar ela inteira aí para vocês compartilhar, tá ok? Deus abençoe grandemente. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, curta aí, comenta o que você achou da fala do Hildebrando e dessas partes que você vai ouvindo durante essa pregação aí. Até o próximo vídeo. Está diante de nós a palavra que o Senhor traz para a nossa meditação. Este assunto, as palavras de Jesus. Ele falava de forma que aqueles ouvintes que o ouviam pudessem compreender e entender do que ele estava falando. E entre muitos assuntos que ele falava, um deles é esse, a parábola do semeador, comparação. Estudado fala metáfora, é isso? Uma parábola, uma comparação. Isto aqui são palavras de Jesus, ensinamento dele. E eu gostaria que a igreja observasse que quando o semeador saiu para semear, ele não mudou a semente. Tudo o que aconteceu aqui no assunto dele, o problema ou a solução estava na terra. Glória a Deus. Observam isso. E se tem alguém aqui que é terra, bem sabemos que somos. Nós somos terra. E se alguma coisa pode ser a semente, então é a palavra. Glória a Deus. A palavra é a semente. Logo então temos que confessar que a semente é boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem defeito. Nessa semente não tem semente xoxa, semente sem vida. Glória a Deus. O que vai fazer produzir ou não é a terra. Glória a Deus. Pode pegar um geralzão, que é o ato de crer. Cuidado. A palavra de crer que Jesus é o Salvador Glória a Deus. e de aceitar. Santo Deus. Essa não pode ser outra coisa senão a chegada do semeador Glória a Deus. na nossa terra. Como é que os homens falam o ditado aqui? As regiões muda dialeto. Eu fiquei
E pensando aqui, quando o Vansilei falou que ele levou uma cambota, eu acho que vocês aqui nem sabem o que é isso. Cada lugar, né? Então, irmãos, observem isso. Se esta palavra pode ser um geral aí, de forma que o semeador chega, Glória a Deus. e o ditado popular fala: coração do homem é terra que ninguém pisa. Eita, Deus. Só Deus pisa. É verdade. glória a Jesus. É um Aleluia. ditado lógico. Glória a certo? Deus. Aleluia, Pai amado. Então eu queria que, e acredito, que diante desta palavra pudéssemos dar uma olhadinha para nós agora. Porque diante desta palavra vamos começar a entender que tipo de terra que somos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O assunto de crer, então tornamos uma propriedade. Aleluia. Apesar que tem gente que acha que Deus é propriedade dele, e não ele propriedade de Deus. Rei amado, Santo Pai, aleluia. Nesse sentido, tem aqueles que até chega Deus no canto. Pensa que chega, né? Porque isso é impossível. Mas tem alguns que até falam: vê meu crédito, Senhor. Se eu tiver crédito. Rei da glória, Santo Pai. Perdoa se eu te informar, você não tem crédito. Rei amado. Glória a Deus. Santo Deus. Eu também não tenho. Rei da Se glória, nós Santo tivéssemos Pai. algum crédito, Jesus teria falado para Pedro, para os apóstolos, mais ou menos assim: quando você estiver dando conta de andar sobre as águas, de mandar aleijado levantar, de ressuscitar morto, é sinal que vocês vão estar bem crente, vocês pedem o que quiser, que o crédito de vocês vai estar bom, tudo vai ser resolvido. Mas ele nem tocou no assunto sobre o que ele chegava, a fé que ia conquistar, a santidade, nada disso. Ele falou: vocês podem pedir o que vocês quiserem, mas na hora de passar o cartão, passa o meu, peça no meu nome. Rei da glória, aleluia, Deus. Santo Pai Celeste, aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória nas alturas, Aí aleluia. nós queremos passar o Cristo nosso. amado, aleluia. É só o dele que paga a conta. Você pode fazer o que você quiser. A misericórdia dele é verdade, que ele ama os que ama ele. Isso é verdade. Santo Deus, E Deus aleluia. pode fazer tudo para quem ama Glória a ele. Deus. Mas pode mesmo. Mas chegar ele no canto, isso é burrice. Achar que tem crédito, ver meu crédito, ver meus caminhos, ver por onde eu andei, ver por onde eu passei. Mas que a gente está falando: tá vendo que eu mereço? Santo Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem crente que quase Santo invalida a Deus, crucificação de Cristo. Deus, Se você conversar um aleluia. pouquinho com ele começa a falar para a gente: olha, porque crente que é crente, e eu, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não bebo isso, eu não bebo aquilo, eu não vou nesse lugar, eu não vou. Dá a impressão que eu estou olhando para Jesus na cruz e falando assim: perdeu o tempo de derramar sangue por mim, eu não preciso de você, eu mesmo me salvo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai Celeste, Quando eu aleluia. quero que pense que não, Santo Deus, aleluia. mas é a mesma coisa que está dizendo: eu não preciso do Senhor, eu mesmo me salvo, as minhas obras, eu isso, eu aquilo outro. Rei amado, aleluia, Deus. Glória a Deus. Acontece que o Senhor adquiriu propriedade de tudo que é gente. Quando nós cremos nele,
somos uma propriedade adquirida. Agora, deixar ele trabalhar, deixar, dar condição. Tem terra que não ajuda. Vem aqui no culto e a palavra, o semeador semeia. Um dia é o amor. Aleluia, é verdade. Não adianta nada. Ainda continua uma pessoa. Porque toda pessoa da cara ruim é feia, você já viu? Além de ser feio, ainda tem a cara ruim. Azedo? Tudo que é azedo é ácido. E eu mesmo com plantar uns pedacinhos de coisa lá, eu vou falar para vocês, terra ácida, você pode tacar o adubo que você quiser, não vira nada. Ei, amado. Ela definha a planta, você põe um adubo, ela come o adubo, não deixa a planta comer, a semente não come nada, ela mesmo come tudo. Ai, celeste, Um aleluia. monte de gente é azedo, Santo Deus, aleluia. ruim. Ainda quer culpar Jesus e fala assim, a palavra fala que Jesus chorou. Não fala que ele sorriu. Então, nunca mais esqueça dessa informação. Menino não gosta de gente da cara ruim. E os meninos atrapalhavam Jesus pregar. Ao ponto que os adultos falavam, tira esses meninos daqui, está atrapalhando. E Jesus com todo o carinho falava, deixa as crianças. Aí ele estava subindo, estava puxando, estava pegando, estava... Santo Deus, aleluia. Eles é o reino do céu. Glória a Deus, Outro dia aleluia. pegou um menino e trouxe para o colo quando ele queria ser grande e falou o quê? Quem não tornar Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Ei, amado, aleluia, Cristo. Glória, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome, Pai amado. Deus bondoso, aleluia, glória. Não vira nada. Santo Deus, aleluia. Porque tem gente que é dono do próprio caminho, Santo Deus, e a aleluia. semente que caiu no caminho, os passarinhos comeram, a terra era dura, ela nem sepultada foi, e não virou nada. A palavra falou, mas eu estou pensando que não foi comigo. Você já viu essas coisas assim? Santo Deus, Tem alguém que fala, fulano tinha que estar na igreja hoje. Mas Deus mandou falar que fulano tinha. Fala para Deus que ele chamou a pessoa errada. Ele devia ter chamado fulano e chamou você, porque Deus se engana mesmo. Não é melhor nós largar de ser tonto e saber que o que Deus manda aqui é para nós? Grande Deus, Quem aleluia. precisava estar aqui, tá? Rei da glória, aleluia, Jesus. Glória ao teu santo Não é nome. dono do caminho. Não vê necessidade de melhorar. Não vê necessidade de crescer. Não vê necessidade de frutificar. Sabe assim, aquela pessoa que olha nele e se acha. Porque nós que somos crentes, porque nós que somos convertidos. Eu vou falar, quando Deus me converteu, quando Deus me chamou a esta graça, quando cheguei na graça, parecendo que a graça é um lugar. Pai, é verdade. Vocês acham que a graça é um lugar? Deus poderoso, Deus santo. Não, a graça é aqui, na congregação cristã no Brasil. Não sei.
Não sei, eu fico admirado quando eu vejo que parece que 17 do Evangelho de João, Jesus faz uma oração para os discípulos e fala assim: Pai, dá para mim aquela glória que eu tinha contigo antes que tu criasses a eternidade. Essa oração foi há 2000 anos atrás. Eu não sei se uma instituição com 115 anos pode marcar Jesus como marca um bezerro. Rei da glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai eterno. Santo Deus, aleluia, Cristo, glória. E começa a dizer que aqui é a graça. Aleluia. A graça não é um lugar, a graça é uma condição. Só está na graça um homem que tem caráter cristão, qualidades que Jesus carregava com ele. Aquele que foi transformado de um homem natural para ser um homem espiritual. Esse sim está na graça. Agora, por que eu tenho tantos anos de batizado? Porque eu nasci na graça. Glória a Deus, aleluia. É, porque eu já nasci na graça. Que coisa, hein? Não, o pai é crente, né? Mas quando você cutuca nos filhos, quando você mexe nos filhos, você percebe que a terra do coraçãozinho desse, eles é dono do caminho. Meu filho, mas tem que ser luz do mundo. Não, eu acho que eu sou assim, o mundo é assim. A semente não brota no você, né? Santo Deus, aleluia. Não é muito difícil de entender. Jesus fez muitos milagres. E ele explicou por que ele fazia milagre. Sabe por que ele fazia milagre? Ele falou para os discípulos: olha, porque eu estou no Pai. Presta atenção, a primeira palavra. Eu estou no Pai. Então o Pai está em mim. Glória a Deus, E se aleluia. vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, grande Deus, Ele aleluia. acha que nasceu na graça, mas não está em Cristo. Mas quer que Cristo esteja nele. É uma terrinha poeirenta, cheia de dinheiro, dura. Outros eram um coração de pedra. Não tem sensibilidade com nada. Eu não tenho nada com a vida de ninguém, ninguém tem nada com a minha vida. E você pensa que está na graça. Rei da glória, aleluia. Perdoa ser eu, o informante, grande Deus está se servindo de mim para trazer essa carta, mas eu só sou carteiro. Que todo chamado de Deus é coletivo. Glória a Deus. Quando ele chamou Moisés, ele não queria engrandecer o Moisés, ele queria salvar um povo. Quando ele mexeu com o Gideão, eu não queria promover o Gideão, eu queria salvar o povo. Glória a Deus. Quando ele tocou em Samuel, todo chamado é coletivo, para Davi, para todos. Quer saber outra informação? Glória a Deus. Todos que ele chamou, ele encontrou com eles trabalhando. Santo Deus, aleluia. Moisés estava na península do Sinai, trabalhando, cuidando de ovelhas. O Gideão estava lá no lagar, malhando trigo. Pedro estava lá no mar, pescando.
cuidando de ovelha. Encontrou com Samuel dormindo, mas encontrou com ele porque quem que desligava a lâmpada do tabernáculo? Ele é o sacerdote. Samuel, acende as lâmpadas. Samuel, apaga as lâmpadas. Limpa. Cuida. Abre a cortina. Arruma. E Deus sempre vai conversar com quem tem disposição para fazer aquilo. Mas tem um monte de crente que reclama. O banco não está limpo, você nunca vem aqui limpar. O banheiro não está cheirando. Você nunca trouxe um pouquinho de que boa para voltar. Aleluia. Rei da glória. Essa construção não termina no oceano da coleta. Glória a Deus. Eu hoje queria dar uma comidinha mais macia. Glória a Deus. É a palavra do semeador. Glória a Deus. Aí terra ruim, coração de pedra. Ele ouve a palavra e fala assim: ah, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Louvado seja Deus. Da agora para frente, passa 2 dias, uma semana. A esposa está com medo do camarada. O filho tem pavor quando vê ele chegando. Senhor Jesus. Um disfarce danado. Os irmãos têm uma educação. Por favor, dá licença. É um amém macio, aveludado. Glória a Deus. Tá achando que aqui é lugar de teatro? Quem acha que não tem jeito? Tem até irmão do ministério que acha que a obra de Deus é teatro. Enquanto ele está no púlpito com o ministério, aí Deus dá vontade de mostrar quem é ele para a igreja, vai lá dar uma repreensão, ou tira ele, põe ele num canto um tempo. E aí ele já começa a dar berra igual bote, e põe na internet, e faz protesto, e grita aqui, e grita ali. Enquanto o meu mestre, que é o seu mestre, ia derramando gotas de sangue com o madeiro aos ombros. Santo Pai. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O cordeiro sofreu Glória nas alturas dos céus. Aleluia. Rei da glória, grande é o seu poder. Glória, glória, aleluia. Cristo é a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória, santo. Aleluia, aleluia. Vai demonstrar o que está edificando. Aleluia, glória. O fundamento é bom. É Cristo. É a firmeza. É a rocha. É a pedra da esquina. Agora o que vai ser edificado, isso é problema sério. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você escolhe. Glória a Deus. E a terra que você é também. Rei Não sei se o amado. som está Aleluia. preocupando, se quando eu aumento, abaixa. Mas mesmo se eu deixa assim, mesmo se eu gritar, não abaixa. Deixa assim. Santo Deus. Quando eu começo a procurar o som e o som me procurar, eu fico um pouco preocupado. Glória a Deus. Então, igreja, aí a semente é boa, é misericórdia, o assunto é misericórdia. Glória a Deus. Aí o crente é aquele crentão mais do que os outros que começa a pôr a régua em todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fulano vai casar com fulano, Deus me livre! Fulana vai casar com Deus me livre! Aquele moço, isso, aquilo outro, quase que vai lá e faz como é que fala o advogado?
leva lá um ofício para Jesus e fala assim, ó, expulsa. Não merece nem entrar na igreja. Rei da glória. Sabe por que você não tem misericórdia? Porque seu coração é de pedra. Essa semente não cresce dentro de você. Grande Deus, aleluia, eterno. Glória o teu santo nome, Pai bondoso. Aleluia. Vem a palavra do perdão e perdoa e dá. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o coração é espinho puro. Está cheio de verde e carrapicho. Tem gente que você não passa 2 horas perdendo sem tomar uma espetada. Glória a Deus. É difícil que é mandar carne. Corta. Não dá para chegar. Santo Deus. Cheio de espinho, a semente sufoca. Vem que ela peleja, mas sufoca. É espinhento. Não perdoa. Não, porque eu não estou preparado para perdoar. Santo Deus. Não, mas você diz que está na graça. Aí o dono da graça, o dono, Jesus Cristo, em agonia estava pronto para perdoar. Glória a Deus, aleluia. Com sede, Santo Pai, sofrendo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, sangrando, Santo Deus. cuspindo. meu Deus. Ele que sempre vestiu Glória a Deus, mão, glória nas alturas, aleluia. estava seminu, exposto aos homens, Diga glória. tomando tapa na face dos filhos do homem. Aleluia, Cristo, glória santo, glória, 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 aleluia. Resolve perdoar o carrasco que gravou ele na cruz. Santo Deus, aleluia. Resolve perdoar quem cuspiu nele. Glória a E Deus. como se isso não Aleluia. bastasse, tinha do lado dele um ladrão. Santo Deus, aleluia. Cristo, glória, Ele podia santo, glória. falar, não fala comigo, você não é honesto, Glória a Deus. você é culpado. Aleluia, Gravado na cruz, pegando os seus pulmões de estava para poder ser um pulmão de ar. Ele precisava puxar o corpo, a dor triplicava. Mesmo assim ele puxou o corpo e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sim, amado, Cristo, Pai, aleluia. Cristo, glória a Deus. Aleluia, seremos ligados. glória a Deus. Estava pronto para Glória, perdoar. glória, Aprenda o quanto é forte e é feliz o crente que sabe perdoar. Aleluia, aleluia, glória, glória, glória. Aleluia, glória a Deus. Ninguém é feliz sem perdoar. Aleluia, Jesus, aleluia. Mas o coração, essa semente não cresce também. Grande Deus, aleluia, Pai eterno, aleluia. Aí fica aquele crente que nunca é transformado. A palavra vem falar santidade. Olha a santificação. Olha a aproximação de Deus. Glória a Deus. Você sabe o que significa santidade? É separado. Santo é separado. Ei, amado, Crente é separado. glória a Deus. Crente anda igual crente, veste igual crente, fala igual crente, frequenta lugar de crente. Aleluia, Jesus. E não é uma questão de ser religioso, não. É porque ele é uma fonte que aquilo brota de dentro dele. É natural. E o que brota dentro dele, eu entendo que ele é uma fonte quando?
Porque tem gente que tem todas essas características e ele não tem santidade nele, só tem religiosidade. E eu percebo e sei diferenciar quando é espiritual e quando é religioso, é porque as características é igual elogio e bajulação. Parece um com o outro, só a intenção que é outra. O religioso parece com o espiritual, só que o religioso ele aproveita as características que ele está fazendo com muita vontade de fazer outras, ou usa aquilo para abater o outro e humilhar o outro e achar que é melhor do que o outro. Quando que ele chega e fica igual os amigos de Jó: confessa o seu pecado. Eu sei porque isso está aqui. Eu sei porque isso está acontecendo com você. É Deus cobrando você. Tá bom, santa. Nós não queremos e nem precisamos do seu sermão. Santo Deus. Pega a sua santidade e põe no bolso. Eita. Porque se você for separado por ser uma pessoa espiritual, a primeira coisa que você vai fazer é acreditar que aquele que está lá na lama vai ser limpo, aquele que está lá na fraqueza vai alcançar misericórdia, e aquele que está no inferno vai ser perdoado. Glória a Deus. Eita glória. Santo Pai, glória ao teu O nome. espiritual acredita que Deus vai ajudar o fraco. Ele chega perto do fraco. O religioso já chega batendo papo. Todo dia, a tantas horas, eu estou de joelho orando. Eita. E aí o que está fraco fala: eu posso largar de mão. Você larga o fraco e o diabo pega ele para bater. Você está sendo igual o chicote para ajudar o demônio a bater no fraco. Quando você está aqui perdendo, o demônio começa a falar para ele: larga a mão, rapaz. Você não dá conta mesmo, não. Para ser crente, tem que ser igual a ele, tem que ser igual a ela. Ei, amado. Santo Você não é, você não dá conta, você não está com nada. Santo Deus. Ele não guarda mais aqui. Ei, amado. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, grande Deus. E Jesus pegava os pecadores Glória nas alturas. e Aleluia. falava assim: eu vou quitar sua conta. Vai em paz, eu também não te condeno. Se nós não usar a mente de Cristo, nunca vamos ser espiritual. Santo Deus. Aleluia. Não vamos passar de uns fariseus religiosos Rei que da gostam de jogar na cara dos outros defeitos deles. Rei amado. Aleluia. Diante disso que nós estamos escutando aqui, dá uma olhadinha pro teu coração e dá uma analisada que tipo de terra que você é. Porque já entendemos que a semente é boa. O problema está na terra. Aleluia, grande Deus. Aleluia. Compaixão, saber o que é. Não dá para imagem também, que resolve e desce. É preciso entender essas coisas. Santo Deus. Aleluia. Mas tem crentes que é transformado e torna-se uma ponte, uma lavoura. Tem uns que parece até que tem aquele negócio que é pivô lá, que molha a terra. Santo Deus. Alguém fala: mas não é tempo. Não, mas aqui tem recurso. Glória a Deus. Aleluia. Tem uns que é temporal, mas só pela chuva dos, né? Aí tem época que não pode fazer nada, né? Mas tem uns que ele tira do ritmo. Tem uns que não podem fazer uma cesta, mas ele faz uma sacolinha. Né? Tem uns que não podem fazer uma oração bonita, mas ele chega perto e fala: eu vim aqui para dizer que Deus te ama. Tem uns que tem até um recurso para irrigar, sabe? Ele produz mesmo. Não é isso que fala.
mas em boa terra. Glória a Jesus, aleluia. Desanima não, pregadores. Santo Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Tem muita terra ruim na igreja, mas tem terra boa também. Eita, aleluia, Jesus. E se você entendeu esta palavra, peça misericórdia a Deus agora. De cada escrava de Senhor. Aleluia, aleluia. Tem terra que parece que não aceita. E os outros crentes percebem. A irmandade percebe. Fala, mas olha o que aquele irmão passou. E o que aquela irmã passou. Parece que não aprendeu nada. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? É uma terra tão fraca, tão ruim, que escava, que ara, que machuca ela, que fere ela. Vem a semente e não nasce de novo. Grande Mas se Deus, você aleluia, aceitar, Jesus, aleluia. Glória ao teu nome, grande Deus, aleluia. aproveitar esta palavra, Aleluia, Deus vai trabalhar essa terra em ti. Quem aqui aceita Deus trabalhar na sua terra? glória, glória a Deus. Deus pode visitar a tua terra aqui hoje ainda. Antes de você sair dessas portas para fora, Ele pode visitar a tua terra. Vai dar Aqui glória, caiu boa aleluia. terra. Glória, aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória. O crente que é transformado pelos seus frutos Glória, glória, glória.